o ideal é que ela se abstenha de tudo, tá? Tanto de coisa líquida quanto sólida, tá? Mas lembrar mais uma vez, não vai deixar de tomar remédio, não vai deixar de tomar alguma coisa, tá? Que seja importante para você ficar vivo. Então a gente aqui vê a incrível, extraordinária misericórdia, favor imerecido do nosso Elohim. Muitas vezes a gente lê o Sefer Ioná e a gente não percebe o plano de fundo. O plano de fundo é que Ioná, Jonas, ele era um profeta do reino do norte, da casa de Israel, da casa de Efraim. E Jonas, a gente vai ver nas demais escrituras, no Tanar, a gente vai ver que Jonas, ele conhecia o rei de Efraim, o rei da casa de Israel, do reino do norte. Ele tinha uma certa intimidade, ele tinha acesso à presença do rei de Efraim. E Jonas, ele como um profeta do reino do norte, da casa de Efraim, ele já percebia que mais dia, menos dias, Efraim seria levado para Galut, para a diáspora, para o cativeiro. E a gente vê que todos os reis do reino da casa de Israel, da casa de Efraim, do reino do norte, todos, sem exceção, todos fizeram aquilo que era mal aos olhos de Yahuwá. Todos, não teve nenhumzinho que a gente possa dizer assim, não, esse rei de Efraim foi bom. Não, todos eles foram maus aos olhos de Yahuwá. E a gente vê que na casa de Judá, tiveram também inúmeros reis que eram maus e que fizeram coisas ruins aos olhos de Yahuwá. Mas de vez em quando despontavam alguns reis que eram justos, que agiam como seu antepassado, Melech David, né? De vez em quando surgia algum rei justo. Inclusive a gente vai perceber que o rei Ezequias, Hisquiarro, ele chegou a ultrapassar o antepassado dele, né? O tataravô dele, Davi. Ele foi uma pessoa que teve uma consagração maior ao Criador até mesmo do que Melech David. Ou seja, então de vez em quando na casa de Judá se levantavam alguns reis que eram justos, mas repetindo, tinham muitos que eram maus também. E a gente vai perceber que algum tempo depois, justamente quem vai levar, tá, Efraim, o reino do norte para a diáspora, para o cativeiro? A Assíria, cuja capital é a cidade de quê? Nínive, a cidade de Nínive. Então, só para a gente entender, qual era a lógica na cabeça de Jonas? Se eu não vou lá, ele pensou o seguinte, o Criador ele é muito misericordioso, tanto que ele fala no final, eu sabia que tu é misericordioso e tal, que não sei o quê. Ele sabia que se ele pregasse lá para os moradores de Nínive, havia possibilidade deles serem mais obedientes do que o reino do norte, no qual ele se achava inserido, ou seja, mais obedientes até do que a casa de Efraim. E ele pensou, poxa, se eu fugir, o perdão do Criador não vai atingir esses moradores de Nínive, que é a capital da Assíria, e aí o Criador detona eles, e aí eles não levam Efraim para a diáspora, para o cativeiro. Então, só para a gente entender, tá? Jonas, ele estava agindo mais como um patriota, vamos dizer assim, vou colocar de uma maneira contemporânea, tá? Ele estava sendo mais compatriota do que servo de Elohim. Ele estava sendo mais compatriota, tá, da casa de Israel, da casa de Efraim, do que um Navi, um profeta de Yahuwá Elohim. Então, só para a gente entender esse plano de fundo. Por isso que ele não queria pregar. Eu tracei esse plano de fundo para a gente entender. Jonas não teria nenhuma dificuldade em ir lá, mas ele já no coração dele, ele pensou assim, se o Criador está me mandando lá, o Criador já sabe o que está fazendo. Esse povo, eu estou achando que esse povo aí vai fazer techuvá. E eles fazendo techuvá, eles vão levar Efraim para a diáspora, tá? Como de fato aconteceu. A gente vai ver no livro de 1 Reis e 2 Reis, tá? Em que é mencionado que se dividem as duas casas, Judá e Efraim, né? Judá de vez em quando tinha um rei bom, de vez em quando um rei mau, mas Efraim sempre tinha reis maus, né? E a gente vai ver que nesses livros de reis é mencionado, tá? Tanto a divisão das duas casas, de Judá e Efraim, quanto a captura das 10 tribos perdidas, tá? Elas são capturadas. A gente vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 17, tá? Em que são levados para a diáspora, para a Síria. Então esse é o plano de fundo. Jonas estava com receio que o Criador perdoasse
os ninivitas, tá? Que eram assírios, e dessa maneira eles ficariam vivos e levariam Efraim para a diáspora, como de fato aconteceu. Isso é mencionado em 2 Reis, capítulo 17, tá bom? Então, a gente vai estar prosseguindo, a gente vai ver aqui que aqueles homens que estavam no barco lá com Jonas, eles ficaram assim assombrados, impressionados, né? A gente vê uma retidão neles, mesmo eles não conhecendo ao Criador, né? Eles viram aqueles fenômenos todos da natureza acontecendo, aquela tempestade, e eles começaram a lançar sortes e tal, e as sortes caíram justamente sobre Jonas, né? E Jonas, a gente percebe que ele estava dormindo, se isolando, e tal é a situação de muitos de nós, né? Quando a gente está distante do comando do Criador. Muitas vezes a gente dorme, né? E esses homens foram lá e despertaram ele. Quem é você? Você é de qual nação? Qual Elohim que você serve, né? Fizeram uma bateria de perguntas para ele, fizeram uma entrevista lá com ele. E quando ele fala que serve a Yahuwá, o Elohim dos céus, que fez o mar e a terra seca, os homens se encheram de grande temor. Já deviam ter ouvido falar das histórias do Elohim dos hebreus, de Yahuwá Elohim. Então, eles descobriram que Jonas estava fugindo de diante da face do Criador, e eles ainda perguntaram, o que a gente faz contigo? Jonas falou, ó, o negócio é o seguinte, vocês me jogam dentro d'água que vai resolver tudo, o problema sou eu, né? Ou seja, me joguem no mar que vai resolver tudo, tá? E a gente vai ver que aqueles homens, mesmo sendo pagãos, eles ainda tiveram um senso de humanidade muito grande, que ainda remaram, se esforçaram e tal, antes de jogar Jonas, tá? E chegou um ponto que não tinha como, ia morrer todo mundo. Eles clamaram a Yahuwá e falaram, Yahuwá, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Yahuwá, fizeste como te aprouve. Ou seja, eles lançaram Jonas no mar, e de uma forma milagrosa, tudo se acalmou, ficou como se nada tivesse acontecido, né? E o que acontece? Aqueles homens fizeram votos ao Criador, eles ali se converteram ao Elohim de Israel. Aqui a gente vai ver o contexto de Romanos 8, 28, que Elohim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É como se o Criador falasse assim, tá? Só para a gente entender. Jonas está querendo atrapalhar a conversão dos ninivitas? Ele está querendo atrapalhar? Pois eu vou me valer dessa desobediência dele, tá? Dessa desobediência dele, eu vou fazer com que o meu nome seja engrandecido, mesmo ele desobedecendo. Segundo a tradição, só para a gente ter ideia, essa história que esses marinheiros presenciaram, essa história já tinha chegado antes de Jonas, tá? Porque ele vai ser engolido por um grande peixe, vai ficar 3 dias no ventre do grande peixe. Ele vai literalmente morrer e vai ressuscitar. Muitas vezes nas Bíblias em português passa despercebido, mas em Israel todo mundo sabe disso. Jonas morreu literalmente e ressuscitou, tá? Ele não chegou lá pertinho da morte, não. Ele morreu mesmo e ressuscitou, tá? Por isso que Mashiach cita essa passagem, né, de Jonas, tá? Ele morreu e ressuscitou, literalmente, tá? Ele não ressuscitou ao estilo do Mashiach. Ele ressuscitou como a gente vê que foi o caso de Elazar, Lázaro, e inúmeros personagens que a gente vai ver na Brit Hadashah, né? Então a gente vai ver isso. Então o Criador fez entrar nele o fôlego de vida de novo. E segundo os comentaristas, isso não tem aqui no livro de Jonas, tá? Mas a tradição de Israel diz que essa história, tá? Esses homens que estavam no navio, esses marinheiros ficaram tão impressionados com o poder do Criador que eles levaram essa notícia, tá, para a cidade de Nínive. Ou seja, Jonas, que não estava querendo a conversão de Nínive, o que acontece? Isso não tem aqui no livro de Jonas, é a tradição, mas é bem plausível, tá? Que a população já estava, tipo assim, de primeira. Jonas pregou e o pessoal já, desde o maior, que é o rei, até o menor, todo mundo fez techuvá. Até os bichinhos, né, se humilharam diante do Criador, tá? Então ele que não queria a conversão dos ninivitas,
mesmo ele desobedecendo, o Criador, como diz em Jó, e Paulo repete isso numa de suas cartas, Elohim apanha o sábio na sua própria astúcia. E segundo a tradição, essa notícia havia chegado em Nínive, e o pessoal já estava pensando, daqui a alguns dias vai chegar um profeta fujão aqui, né? Vai chegar um profeta fujão aqui, né? E a gente tem que prestar atenção na mensagem dele, tá? Porque o povo de Israel podia pecar, mas a imagem do Elohim de Israel ficava intacta. Esses povos pagãos, eles tinham muito temor e tremor com relação ao poder de Yahuwah Elohim. Tanto que os marinheiros aqui, quando ouviram que Jonas servia a Yahuwah, eles ficaram bem temerosos. Então, quando Jonas chega lá, tá? Já metade do serviço já estava feito por esses marinheiros, segundo a tradição, tá? O texto é bem claro, diz que desde o maior até o menor, desde o rei, né, até as pessoas mais simples, todos fizeram techuvá. E eles se arrependeram, né, proclamaram inclusive um jejum, tá? Proclamaram um jejum. Lembrar que na festa de Yom HaKippurim, o mandamento é afligir a alma, tá? É o verbo aná, tá? É o verbo aná, de afligir a alma, tá? Alguns entendem que se jejuarem, conseguem afligir a alma. Então, alguns voluntariamente pensam assim, hoje é festa de Yom HaKippurim, eu quero afligir a minha alma, e um meio que eu acho bem eficaz de afligir a minha alma é fazer um jejum, tá? Jejum em hebraico é tzom, tá? Então, alguns jejuam. E o que a gente vai ver? O que a gente vai ver, sempre eu vou bater nessa tecla para a gente fugir dos extremos, tá? Um extremo são aqueles que falam assim, não, se você não jejuar em Yom Kippur, você está lascado, você está em pecados. Então, isso é um extremo, isso não tem base nas escrituras, tá? Porque a Torá prescreve que estejamos o quê? Humilhando, afligindo nossas almas, tá? O verbo aná, em hebraico, tá? E o verbo jejum, a palavra jejum é tzom, tá? É outra palavra totalmente diferente, tá? Ou seja, então tem o extremo que diz, se você não jejuar, você não celebrou corretamente o Yom Kippur. Como é que você pode celebrar o Yom HaKippurim sem jejuar? Aí agora vai ter o outro extremo, tá? E a gente tem que fugir desses extremos. A Torá fala para a gente não se desviar nem para a esquerda, que é ao lado da dureza, tá? Gevurá, e nem para a direita, que é ao lado da muita hesed. Ou seja, então a gente não pode se desviar nem para um lado nem para o outro. É o caminho do meio, tá? Nós somos Israel, o caminho do meio. Alguns já são mais extremistas e querem enquadrar irmãos e irmãs que porventura estejam jejuando na festa de Yom HaKippurim. Não tem negócio de jejum não, a Torá não fala nada para jejuar, né? Então já tem esse outro grupo aí extremo, então a gente tem que aprender a caminhar em unidade, respeitar a maneira de pensar do irmão e da irmã israelita. Ou seja, mais uma vez eu vou falar, Romanos 14, a emuná, a fé que tu tem, guarda contigo mesmo diante de Elohim. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo em que ele mesmo aprova, tá? Então não vamos fazer pecar um irmão ou perder a unidade, um irmão ou uma irmã pelo qual o Mashiach morreu por eles. É o conselho de Paulo, Shaul, em Romanos capítulo 14, tá? Então não é tempo de ficar com picuinhas, briguinhas. Inclusive um fato bíblico. As maiores brigas do nosso povo de Israel não foram contra as nações inimigas, pasmem. As maiores brigas de Israel foi o quê? A casa de Judá contra a casa de Efraim e a casa de Efraim contra a casa de Judá. O Yachá colocou aqui um comentário, falou, interessante que Ioná 2,6, Ioná diz que tu fizeste subir minha vida da corrupção. Palavra hebraica para corrupção é shahat. E em Salmos 16,10 diz que, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A palavra para corrupção em Salmos também é shahat, ou seja, Mashiach é maior que Ioná, pois Ioná chegou a ver a corrupção, mas Mashiach não. Poxa, muito lindo. Todarabá, o nosso irmão Yachar, belíssimo comentário, lindo. Todarabá, só para a gente ter uma ideia, os nossos irmãos da casa de Judá, até mesmo eles que são muito severos, né? Quase todos eles jejuam durante essa festa, tá? De Yom HaKippurim, mas até mesmo eles possuem um entendimento de que o princípio da vida é o que prevalece. Por exemplo, tá? Por exemplo, se uma pessoa toma um remédio, ela precisa tomar um remédio,
Então, ela não quebra o jejum porque ela tomou um remédio com uma água. E tem remédio que precisa comer alguma coisa, porque senão causa uma série de problemas para o organismo. Então, tem pessoas que falam para o Criador, olha, eu estou tomando esse remédio e tal, tomo uma água, né? Então, o ideal, agora, para aqueles que não têm problema de saúde, vamos dizer assim, o ideal é que seja um jejum completo, tanto de líquidos quanto de comida também. O ideal está respondendo a pergunta do nosso irmão Elisha. Não havendo nenhum problema de saúde na pessoa. Outra coisa, em Israel se desaconselha também as mulheres grávidas ou as mulheres que estão amamentando a fazerem jejum nesse dia, porque o princípio da Torá é a vida, tá? Então, só para a gente ter ideia, muitos séculos atrás, uma atitude belíssima de um rabino, dos nossos irmãos da casa de Judá, um rabino que, mesmo sem ter o entendimento do Messias, era uma pessoa muito sensível ao Criador, e ele era rabino na Europa, tá? Tinha uma sinagoga judaica na Europa, e parece que naquela época que eles estavam celebrando Yom HaKippurim, estava tendo bastante doença naquele país onde eles moravam, e as pessoas precisavam se alimentar para ficarem vivas. E ele sabia que a sua Kehilá, a sua congregação, a sua sinagoga, não iria tipo assim, vou morrer, mas vou ficar sem comer, vou fazer jejum assim mesmo. Ele, de uma forma muito sábia, o que ele fez? Ele já começou a cerimônia de Yom HaKippurim, o quê? Comendo, tá? Comendo, e levou comida para todo mundo e falou, olha, nós vamos começar o Yom HaKippurim assim. Então eu sou o rabino, eu sou o líder, eu estou falando isso porque eu quero vocês vivos, tá? Se vocês não comerem, tem o risco de morrer, e o Criador quer que nós estejamos vivos. Então ele comeu e praticamente forçou todo mundo a comer. E o pessoal comeu, poxa, se o rabino está comendo, a gente vai comer também. Então, bem interessante, porque o princípio é a vida. Mas não havendo nenhum problema de saúde, caso a pessoa queira fazer o jejum, o ideal é que ela se abstenha de tudo, tá? Tanto de coisa líquida quanto sólida, tá? Mas lembrar, mais uma vez, não vai deixar de tomar remédio, não vai deixar de tomar alguma coisa, tá? Que seja importante para você ficar vivo. Então, a gente vai estar prosseguindo, tá? Então, a gente vê que os ninivitas, eles se converteram, fizeram techuvá, para tristeza de Jonas, né? Chega a ser engraçado, né? Chega a ser cômico, que no capítulo 4, versículo... Vamos ler o capítulo 3, do 9, 3:9 em diante. Né? Eles falaram assim, os ninivitas, quem sabe se Elohim retrocederá e se desviará e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Tipo assim, quem sabe? Vamos tentar, né? E Elohim viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Elohim se voltou do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Agora, 4:1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha que coisa, o que aconteceu com Jonas. A techuvá dos ninivitas foi tão grande que ele ficou furioso. Tipo assim, agora é que esses camaradas vão ficar vivos e daqui a um tempo vão levar Efraim para a diáspora, né? Como realmente aconteceu. Mas ele deveria obedecer ao comando do Criador. Então, a gente vê que o Criador, a gente não consegue avaliar a misericórdia do nosso Elohim. A gente vai ver que um rei da casa de Judá, chamado Manassés, descendente do rei Davi, ele foi um homem que só fez abominação diante do Criador. E mesmo assim ele foi e fez techuvá, ele se converteu dos seus maus caminhos e Elohim restaurou completamente a vida dele. Então a gente vai ver que Jonas fica extremamente chateado, entristecido, porque o Criador perdoou, tá? Aí ele ainda fala para o Criador, né? Que ele já sabia disso, tipo assim, olha, eu já sabia disso, e eu sabia que tu ia perdoar eles. É como se Jonas estivesse querendo dar um conselho para o Criador, né? Eu estava querendo impedir que tu fizesses isso, Elohim, né? Como é que pode tu fazer uma coisa dessas, perdoar essa cidade de Nínive, né? E a gente vai ver aqui a misericórdia, né? O ahavá do Criador por cada uma de suas criaturas, não somente pelo povo de Israel, mas em qualquer nação, quem faz aquilo que é reto, ele perdoa. A gente vai ver lá na Aliança Renovada, na Brit Hadashah,
uma passagem que lembra um pouquinho, tá? Esse livro de Jonas é o livro de Atos, capítulo 10. A gente vê que tinha um centurião romano chamado Cornélio, que ele estava orando e se consagrando ao Criador, e o Criador deu uma visão para Quefá, para Pedro, para que pregasse para ele, e Pedro foi muito contrariado, chateado. O Criador teve que mostrar sinais sobrenaturais para ele, teve que dar revelações grandiosas para ele, para que ele fosse. O Criador mandou ele ir, e Pedro, tipo Jonas, né, não queria pregar para o centurião romano, né? Curiosamente, Roma também, que destruiu, né, o segundo templo, ou seja, algumas décadas depois ali dos apóstolos, tá? O templo foi destruído no ano 70 da nossa era, justamente por quem? Pelos romanos. E esse centurião era o quê? Romano. Roma estava oprimindo o nosso povo de Israel no primeiro século. E Pedro, com muita má vontade, ele leva várias pessoas lá de testemunha, tipo assim, eu quero levar testemunhas porque isso é uma queimação de filme para mim. O que ele pensou? Sendo eu um judeu, como é que eu vou entrar na casa de um centurião romano, de um goi, né? E ele comete a falta de educação de chegar na casa do centurião e fala assim: tu sabes que para mim é uma abominação eu estar aqui na sua casa, né? Mas Elohim, né? Ele me mandou vir aqui, tipo assim, eu tô vindo, obrigado, tá? E a gente conhece o decorrer do livro de Atos. A família inteira de Cornélio estava se consagrando. Tão grande era a techuvá que Cornélio, esse romano, estava fazendo, que a família dele toda, os conhecidos estavam lá. E o que acontece? A Ruach HaKodesh desceu sobre eles enquanto Quefa falava. Ou seja, eles foram cheios do Espírito até mesmo antes de passarem pela Tevilá. Porque o Criador sabia que eles iriam querer colocar empecilho. Os judeus iriam colocar empecilho para os romanos ali, que estavam ali fazerem techuvá. Aí o Criador, olha, vou fazer até uma coisa diferente. Eu vou batizar eles com Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo antes. Ou seja, para que eles não pudessem fechar as portas, tá, para esses estrangeiros. E a gente vê que, infelizmente, de vez em quando acontece na história do nosso povo, tá? Então, muitos do nosso povo fecham as portas para os estrangeiros. E esse foi o caso de Jonas. Ele estava querendo fechar completamente a porta da techuvá, tá, para os ninivitas, mas bendito seja Yahuwá que fez com que tudo cooperasse, tá, de uma maneira sobrenatural. Hoje nós temos esse livro de Jonas, até Jonas tentando não pregar para os ninivitas, o Criador fez com que fosse até mais eficiente a pregação dele. Repetindo, de acordo com a tradição, a história desse profeta fujão já tinha chegado lá em Nínive, o pessoal já estava com temor e tremor, tá? E a gente vê que no finalzinho o Criador, ele confronta Ioná, confronta Jonas, pelo fato de que ele fica com pena de uma planta, tá? Que nasce num dia e morre no outro, tá? E não teve pena, tá? De uma cidade com mais de 120 mil moradores, né? Além de muitos animais, né? Que não sabiam discernir nem entre a mão direita e a esquerda, não sabiam a diferença entre a mão direita e a esquerda. Então, esse livro de Jonas, ele nos motiva a estarmos orando, não só pelas pessoas que são mais próximas de nós, não só pelas pessoas da nossa casa, da nossa família, não só pelas pessoas de nossa Querrilá, né? O profeta Elias, era um homem justo e ele orou e a chuva foi recolhida, não choveu por 3 anos e meio. E ele orou para que chovesse e voltou a chover, ou seja, um homem apenas orou e o Criador ouviu a oração dele. Será que muito mais ele não ouvirá a nossa tefilá, a nossa oração? Então que tenhamos emuná, que tenhamos bitachon, inteira certeza de fé, que ele vai ouvir sim a tefilá de cada um de nós.